Salve, salve, queridos alunos do Teófilo Rezende. Na aula de hoje, a aula de hoje está caprichada. É para ajudar você a estudar melhor, fazendo anotações corretas, adequadas de estudo. É uma aula simples, mas é importantíssimo que você preste muita atenção. Se você puder, anote, por favor, em algum lugar, porque eu vou passar para você 4 passos para você fazer uma anotação de estudo correta, adequada, para você ter o melhor resultado. Deixa eu só contextualizar isso para vocês. A contextualização é a seguinte. Ah, mas como é que eu vou fazer a anotação? Em qual momento eu vou fazer a anotação? Talvez você tenha em mente que anotações você só faça durante um período de aula. Ah, o professor está dando aula, então eu anoto o que o professor me pede para anotar. Olha, de verdade, a maioria dos professores acaba ajudando o aluno nesse sentido. O professor acaba dizendo para o aluno o que é mais importante, o que é menos importante, uma palavra, uma frase, e pede para o aluno anotar. E é claro, é importante que você anote. Mas independente do que o professor pede para você anotar ou não, se você estiver prestando muita atenção à aula, você vai identificar aquilo que lhe parece mais importante, aquilo que o professor dá ênfase, e aí você vai fazer as suas anotações. Agora, Fernando, eu só vou anotar quando eu estiver assistindo uma aula, a anotação de estudo é apenas para a aula, e aí eu vou dizer para você que não. Na verdade, quando você está estudando em casa, quando você está fazendo uma tarefa, quando você está se preparando para uma prova, é importante que você faça anotações, que você escreva as informações mais importantes de forma resumida para fortalecer a memorização desse conteúdo, para facilitar o entendimento do conteúdo. Então, essas dicas que eu vou te dar são muito importantes e eu já te peço, anote esses 4 pontos que eu passarei para você agora. Então vamos lá. Número 1, primeiro passo para você fazer anotações de estudo. E aí, essa orientação específica é quando você está na sua casa estudando algum assunto que você precisa estudar. Eu vou chamar isso de leitura, número 1, leitura global. Anota aí. Eu vou até colocar aqui no vídeo para você ver também. Leitura global. Aí você vai me perguntar, o que seria essa leitura global, Fernando? É lá da Rede Globo? Não, vou te explicar. Leitura global é uma leitura que você faz rápida do assunto. Vamos supor que o professor falou, olha, nós vamos ter uma avaliação, uma prova, e nós vamos trabalhar o capítulo, eu não sei em qual capítulo que vocês estão aí nas matérias, mas vamos supor, vamos trabalhar o capítulo 4 do livro de Geografia. Eu não sei, tá? Tô chutando, é um exemplo. E aí você sabe que você tem, às vezes o professor até fala, ah, não é o capítulo 4 inteiro, é da página tal até a página tal. Legal, aí você já sabe o que você tem que ler. A leitura global é uma leitura que você faz bem rapidinho, passando os olhos muito rapidamente pelo conteúdo. Você pode até ir olhando com mais atenção os títulos que aparecem, os subtítulos, às vezes uma figura, um gráfico. A ideia é que você dê uma passada rapidinha por todas as páginas que o professor pediu para você ler, antes de começar a fazer outra coisa. Para que serve isso, Fernando? Para ajudar a sua mente, veja, vocês sabem disso, uma área que eu tenho estudado bastante é sobre como funciona a nossa mente. Então, entendendo como funciona a nossa mente, se mesmo muito rapidamente, sem total atenção ou sem total entendimento do que está sendo lido, você já faz um primeiro registro, quando no segundo passo você for fazer isso com um pouco mais de atenção e cuidado, ficará mais fácil de o cérebro gerar entendimento porque já houve um primeiro registro, já existe uma informação que foi colocada lá dentro para o cérebro começar um processo de decifrar os códigos e gerar entendimento. É mais ou menos como um computador, por isso eu estou usando esses termos, decifrar códigos, enfim. Então, você dá aquela leitura bem rapidinha, passa o olho rapidinho por tudo. E aí, Fernando, o que eu faço depois? Segundo passo. Esse segundo passo, ele é bastante importante, tá? Você agora vai fazer uma leitura analítica. Então, coloca aí, 2, leitura analítica. O que é isso, Fernando? Leitura analítica é uma leitura de análise. O que seria análise?
Agora é que você vai descobrir o que é aquele negócio que está escrito lá, o significado daquilo, o que é aquilo, qual é o entendimento que você precisa ter daquilo. Entre outras coisas, eu costumo dizer, nessa leitura analítica você vai olhar parágrafo por parágrafo, vai fazer uma leitura um pouco mais lenta agora, e você vai começar a conversar com você mesmo. É uma espécie de diálogo, você fala, o que isso significa? Você vai começar a fazer perguntas para você mesmo e você vai responder as suas próprias perguntas. Então você lê um primeiro parágrafo, você se pergunta, bom, o que este parágrafo está dizendo? O que esse parágrafo está trazendo de informação nova? Qual é a ideia mais importante deste parágrafo? Qual é o tema mais importante deste parágrafo? O que o autor do texto quis me ensinar através da escrita deste parágrafo? Você vai fazer perguntas para você mesmo e aí você vai respondendo. À medida que você responde, você vai identificando o que é mais importante no meio de toda aquela informação que está por escrito. Por que eu estou dizendo isso? É nessa leitura que o teu cérebro vai gerar a compreensão. Este processo de você fazer as perguntas e ir respondendo vai fazer com que a sua concentração seja muito maior e o cérebro vai estar totalmente focado em gerar entendimento daquilo. Então, faça isso quando você for ler e estudar algum assunto. Eu gosto de, nesse processo, fazer algo bastante importante. Depois que eu fiz essa análise de um parágrafo e respondi algumas perguntas, identifiquei as ideias principais ou o tema principal daquele parágrafo, eu vou para meu passo número 3 de anotação de estudo. Qual que é? Anota aí na sua casa, onde você está, e anota aí no seu caderno. Marcar o texto. Eu tenho certeza que vocês, até porque o meu filho também estuda aí, ele não é da mesma sala que vocês já estão no 6º ano, ele está no 4º ano, mas ele tem com ele uma caneta marca-texto. E essa caneta marca-texto, eu falo para o meu filho, não é para marcar tudo que está escrito no livro, mas você pode marcar algumas palavras mais importantes ou até mesmo algumas pequenas frases mais importantes. Você fez lá a sua análise, identificou uma palavra que olha, essa palavra representa o tema principal disso aqui tudo. Essa é a palavra mais importante deste parágrafo. Você pega a sua caneta marca-texto e passa ali. Isso vai facilitar o que você vai fazer agora na 4ª dica, no 4º passo de anotação de estudo. Qual que é esse 4º passo, Fernando? Olha só, você já no número 1 já fez aquela leitura rapidinha para fazer um primeiro registro mental. A 2ª dica, 2º passo foi, você agora fez a leitura do texto todo um pouco mais lento e foi identificando, foi fazendo perguntas a si mesmo e respondendo essas perguntas para você identificar quais são as palavrinhas, as ideias mais importantes. Aí com a sua caneta marca-texto, à medida que você foi fazendo essa leitura analítica, você foi marcando algumas palavras-chave. E agora, no 4º ponto da sua anotação, agora efetivamente você vai fazer uma anotação no papel ou no seu caderno, e essa anotação vai servir para que você possa rever quantas vezes você precisar para guardar aquela informação na sua memória, para preservar aquela informação na sua memória. Então, 4º, escreve aí, transcrever o texto. Como assim, Fernando? Você vai pegar as ideias que você encontrou e que você destacou com a caneta marca-texto no livro e você vai escrever no papel, numa folha, no seu fichário ou no seu caderno. Você vai montar na sequência dos assuntos, você vai escrever linkando as ideias, você pode usar setinhas, você pode abrir chaves, você pode ir colocando desenhinhos até se quiser, mas você vai linkar todas as ideias que você tinha destacado com marca-texto, você vai escrever agora e fazer uma anotação curtinha, sintetizada, caprichada, que vai ser a sua anotação principal para depois você rever o assunto quantas vezes você precisar. Essa é uma dica preciosa, esta é uma aula importante. Eu não vou me prolongar aqui, porque se você precisar, eu quero que você assista essa aula 2, 3 vezes, quantas vezes você precisar. E aí, você vai pegar já esta semana,
todos os assuntos, as leituras, os capítulos que os professores das demais matérias estão pedindo para você ler e estudar, e você vai aplicar esta aula que você aprendeu agora, você vai fazer as suas anotações de estudo e vai guardar. Você pode fazer uma pastinha ou uma parte do seu fichário só com essas anotações de estudo que você aprendeu com a gente aqui na nossa aula. Você pode até, sabe o que eu gosto? Para o aluno ter um pouco mais de liberdade, para ele fazer essas anotações bem bonitinhas, ele pode até usar caneta colorida ou canetinha e ir anotando as ideias e linkar, colocar umas setinhas e tal. Ele pode até fazer isso num caderno de desenho. Se você tiver um caderno de desenho sem pauta, liso, que você possa usar para fazer anotações de estudo, você pode começar a fazer isso também usando este caderno de desenho. Se tiver alguma dúvida, me manda lá na nossa sala no Google Classroom, ou então pelo meu WhatsApp, que eu já passei para vocês, mas até vou colocar aqui de novo, tá bom? Então, assista a aula quantas vezes for preciso, essa semana comece a fazer as suas anotações, e se você puder, tira uma foto das anotações de estudo que você fizer esta semana e coloque como anexo para mim lá na nossa sala no Google Classroom, porque aí eu vou poder ver, analisar e te dar um parabéns aí e também comentar para te ajudar a melhorar cada vez mais as suas anotações de estudo. Combinado? Beijo no seu coração, Deus abençoe, torcendo para que vocês estejam bem aí na casa de vocês, estudando direitinho. E semana que vem tem mais aula aqui comigo. Grande abraço, tchau, tchau!